Muito bem, então, senhoras e senhores, vamos fazer a reposição então da aula de que nós tivemos ontem, né? Então é correção da prova do Enem. Ontem nós corrigimos duas provas, a de 2022 e 2023. Eu vou tentar, né, fazer com vocês aqui a correção da 1024 também, tá? 2024 também, beleza? Então vamos ver se vai dar certo aí. Acho que vai, né? Beleza. Vamos lá, deixe-me ver. Isso. Bora começar. Começando então, questão de número 26, matemática 2022, é o processo seletivo 2022, então essa prova foi aplicada em 2021, né? Vamos lá. Diz assim a questão: no agronegócio brasileiro, utiliza-se com frequência uma tecnologia chamada de plantio direto, que consiste em plantar a lavoura diretamente sobre a palhada do cultivo anterior, sem a movimentação do solo, por gradagem ou oração. O cultivo direto apresenta várias vantagens. Aumenta a retenção de água, melhora a fertilidade, reduz a poluição, diminui a erosão, aumenta a produtividade, etc. Em 2021, o Brasil enfrentou uma das piores secas de sua história, o que acarretou no aumento do número de incêndios no campo. Um incêndio em uma palhada onde seria utilizado o plantio direto reduz a produtividade da lavoura em aproximadamente 20%. Um fazendeiro planta milho em uma área de 240 hectares, utilizando a tecnologia do plantio direto. Infelizmente ocorreu um incêndio na palhada, que, apesar do empenho de várias pessoas, queimou uma área de 84 hectares. Considerando que na área queimada a produtividade será 20% inferior, a redução da produtividade na área total será de. Então é o seguinte: ele plantou 240, só que queimou somente o quê? 84. Se não tivesse queimado, ele iria produzir as 240 hectares. Só que houve uma redução de 20% no espaço, na área que foi queimada. Então, o que é que nós vamos ter que fazer? Nós vamos calcular quanto que é 20%, nós vamos calcular 20% de 84. Né? Estou gostando desse trem não, tá? Diminuir um pouquinho aqui. Aí. Dá para a gente poder cortar? Não dá? Então vamos cortar aqui, ó. Vou cortar esse zero aqui com esse zero aqui. Então vai ficar 2 vezes 84, vai dar 168 sobre 10, que então vai reduzir 16,8, certo? Isso aí é o que vai reduzir. Quantos por cento que isso representa? Aí, para isso, gente, a gente faz aquela regrinha de 3, né? Que a gente já está acostumado. Então, a regrinha de 3 ela vai ficar assim, ó. 240 hectares representavam 100%. Só que nós tivemos uma perda, uma redução de 16,8, que vai representar X%. Só multiplicar cruzado e ser feliz. Vamos lá então, multiplicando cruzado aqui vai ficar assim, ó. 240x é igual a 1680. Beleza? Vamos passar dividindo? 1680 dividido por 240 é igual a x. Passei dividindo. Dá para a gente cortar mais um zero. Então vamos cortar aqui, cortar esse zero daqui com esse zero daqui e fazer a continha. 1680 sobre 24. Aí, gente, olha só. Se você não quiser ficar perdendo tempo, você faz assim, ó, aliás, 168 dividido por 24, simplifica por 2 em cima e embaixo, vai dar quanto? 84 dividido por 12. Divide por 2 de novo, em cima e embaixo. Então vai ficar
42 dividido por 6, divide por 2 de novo, em cima e embaixo. 21 dividido por 3. Opa, 21 dividido por 3 a gente sabe. Então quer dizer que esse x ele vai representar para nós o quê? 7%. E 7% corresponde àquela área que foi perdida. Resposta certa, então, letra B de bola. Certinho? Então, é uma questãozinha que está falando sobre porcentagem. Belezura pura sem mistura. Vamos passar um tracinho aqui, vamos para o próximo. Próxima questão. Ih, deu ruim. De novo. Vamos passar um tracinho aqui. E deu ruim de novo. Aí deu ruim. Tá pulando aqui. Se não der certo, eu largo aqui espumar. Aí. Próxima questão. Cadê, 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 cadê? Pararam, 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 pararam. Questão de número 27. Beleza, vamos pegar ela aqui. Bora então, né? Próxima questão aí diz assim, ó. Uma família está viajando de carro por uma rodovia federal em uma região desconhecida por eles. Necessitando abastecer o carro, pararam em um posto com restaurante. Ao reiniciarem a viagem, passaram ao lado da cidade feliz e, seguindo pela mesma rodovia, encontraram um segundo posto idêntico ao primeiro e resolveram parar para irem ao banheiro. Conversando com um atendente, a família ficou sabendo que os dois postos pertencem ao mesmo proprietário e que, por curiosidade, ambos estão localizados em pontos cuja distância até a Cidade Feliz é igual a um terço da distância até a Cidade Alegre. Ah, beleza. Consultando um mapa digital, perceberam que a distância entre as cidades citadas é de 80 quilômetros e que estão localizados na mesma rodovia em que os postos. Pode-se concluir que a distância entre os dois postos equivale a. Essa questão eu achei ela muito mal elaborada, confusa pra caramba. Mas vamos lá então, quer ver? Olha só, a gente vai ter que entender isso aqui. Primeiro, eles pararam em um posto, posto 1, beleza? Ao reiniciarem a viagem, passaram ao lado da cidade feliz, beleza? Cadê? Conversando, pararam de novo num outro posto, posto 2, beleza? Conversando com um atendente, a família ficou sabendo que os dois postos pertencem ao mesmo proprietário e que, por curiosidade, ambos estão localizados em pontos cuja distância até a Cidade Feliz é um terço da distância até a Cidade Alegre. O grande lance aqui é você entender o seguinte, ó. A Cidade Alegre, então, ela vai ter que ficar, no caso aqui, antes do posto 1, que é a parte que era difícil. Ou seja, quer ver? Olha o que vai acontecer, ó. Esses dois postos, eles pertencem ao mesmo cara, né? Ao mesmo dono. Esse posto 1, ele está a um terço de distância da Cidade Feliz, um terço da distância, ó, aliás, peraí, essa distância do posto 1 até a Cidade Feliz é um terço da distância até a Cidade Alegre. Então vamos pensar assim, quer ver? Ó, se aqui é 3A, eu vou colocar 3A, gente, para ficar fácil da gente encontrar um terço. Quanto que é um terço de 3A? A. Então essa distância aqui é A, beleza? E depois a gente vai ver que a distância do posto 2 aqui, ó, até a Cidade Feliz
é um terço da distância do posto 2 até a Cidade Alegre, até essa cidade aqui. Então, se eu chamar, por exemplo, essa distânciazinha aqui de x, essa distância aqui vai ser de quanto? 3x, beleza? Então foi isso que foi falado. Agora a gente vai equacionar, né? Equacionando ali, quer ver? Deixa eu colocar aqui. Aqui vai ser x. O que que é a pergunta dele, né? Primeiro, antes da pergunta dele, vamos fazer o seguinte: perceberam que a distância entre as cidades, tá? A distância entre as cidades. Então, essa cidade aqui, ó, Feliz, e essa cidade Alegre aqui, ó, a distância entre elas é de quanto? 80 quilômetros. Beleza. O que ele vai perguntar? Qual que é a distância entre os postos? Então, na verdade, o que ele está querendo é isso aqui, ó. A distância entre esse posto 2 e o posto um. Quem que vai ser a distância que nós estamos procurando? A distância que nós estamos procurando vai ser o A, que a gente vai encontrar, mais aquele X que a gente vai encontrar. Então vamos começar, né? Vamos equacionar aqui para a gente poder entender. Ó, primeira coisa que a gente vai partir é o seguinte, ó, que se eu pegar essa distância aqui, 3A, mais essa distância aqui que é A, vai dar 80. Então aqui morreu, né? 3A mais A é igual a 80, 4A é igual a 80, A é igual a 80 dividido por 4, então nós descobrimos que o A ele vale 20. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui vai valer 20 e aqui vai valer 60, certo? Beleza? Tá joia. Certinho? Tranquilo? Tranquilo, 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 tranquilo. É, o que mais que dá pra gente poder fazer aqui? Agora, quer ver? Presta atenção. Olha aqui. A gente já tem o valor de quem? Na verdade, nem precisava. Quer ver? Eu vou colocar do lado de cá. Aqui, ó. Nós descobrimos o valor do A, não foi? Então, presta atenção. Se eu pegar, aqui no caso não gastava isso aqui, tá, gente? Eu poderia pegar direto o 80 aqui, ó. Porque se eu pegar o 80 mais o x, ó, a distância, né, até aqui, mais esse x, vai dar a distância total, que é de 3x, não é? Então, eu poderia fazer assim. Ou então, se eu quiser pensar separadinho, eu posso fazer assim, ó. Se eu pegar essa distância aqui, ó, da cidade Alegre até o posto um, que é de 60, mais a distância do posto um até a cidade Feliz, que é de 20, mais a distância da cidade Feliz até o posto 2, vai ter que totalizar os 3x. Dá na mesma do que pegar 80 mais x, né? Então já vamos fazer mais simples aqui, ó. 80 mais x é igual a 3x. Resolve para mim. 80 é igual a, passa para lá, 3x menos x. Então vai ficar assim: 80 é igual a 2x. X é igual a 80 dividido por 2, que vai dar 40. O x vale 40. Então, esse pedacinho aqui ele vai valer 40 e esse pedacinho aqui ele vai valer 120. 3 vezes 40 é 120. O que que é a pergunta do exercício? É a distância entre o posto um e o posto 2. Então, a distância, a gente já tinha falado aqui no cantinho, ó, que a distância vai ser o quê? O valor do A. Então, a distância que nós estamos procurando vai ser igual a 20, que é o valor do A, mais o x, que é 40. Então, quer dizer que a distância entre os postos será de 60 quilômetros. Tem essa alternativa? Não tem? Tem. Alternativa letra D de dado. Beleza? Chatinha, né? A questão, não é? Porque é uma questãozinha que tem que ficar mais ligada nela, que senão a gente vai acabar errando. De bobagem. De bobagem. Vamos pegar a próxima questão, questão de número. Puxa, essa questão aqui. Au, 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 au. Essa questãozinha 28, ela pegou para arrebentar de verdade.
E aí eu tenho uma novidade para contar para vocês. Não boa, ruim. Essa questão, ela foi anulada. Tem base? E ela é uma questão difícil pra caramba. Muito difícil. Por quê? Porque vai envolver, né? Vai envolver a parte de fatoração. Se eu não lembrasse a parte de fatoração, eu ia ter que usar o dispositivo de Brio-Ruffini, que é aquela parte de polinômios. Então, eu ia ter que entender sobre as equações polinomiais. Ela não é uma questão fácil. E aí, para piorar a situação, ela está anulada. Mas ela está anulada, deixa eu falar para vocês, ela está anulada por causa de não tem alternativa correta, mas ela tá uma questão boa de ser feita, ela é boa, tá? Ela só foi anulada porque a alternativa correta ela não está aí entre as alternativas A, B, C, D. Mas então, nesse caso, a gente vai resolver essa questão, tá? E aí eu vou explicando para vocês aqui algumas coisas aqui. Questão de número 28 diz assim: os valores de x que anulam a função y, que é igual a f de x, são chamados de raízes. Tranquilo, né? O valor que faz o y virar zero, o valor do x que faz o y virar zero é chamado de raiz. Raiz também, eu falei com vocês que ele tem um outro significado. Você tem um gráfico aqui, beleza? O lugar onde aqui, ó, encosta o gráfico, encosta no eixo x, são chamados de raízes. Então, no gráfico significa onde que corta o eixo x. Algebricamente, então, por exemplo, quando eu tenho uma função, vou pegar uma função f de x é igual a 2x mais 4. Qual é o valor de x que vai fazer com que esse resultado, ou seja, esse f de x, seja igual a zero? Vai ser o x igual a menos 2. Repara, você vê, 2 vezes menos 2 vai dar menos 4, mais 4 vai zerar. Então, esse é o significado de raiz. Perfeito, o enunciado aí não tem nada de errado. Ele falou só verdade para nós até agora. Show de bola. Então, vamos lá então. Pelo teorema fundamental da álgebra, sabe-se que o número total de raízes de uma equação é igual ao seu grau, desde que considerem raízes complexas e raízes repetidas com qualquer multiplicidade. Deixa eu explicar isso aqui para vocês então, tá? Presta atenção aqui. O que que ele está querendo dizer aqui? Quando a gente tem uma equação, por exemplo, eu vou pegar uma equação aqui do primeiro grau. 3x mais 9 é igual a zero. A gente sabe que essa equação ela tem apenas o quê? Uma raiz. Por que que ela só tem uma raiz? Porque ela é uma equação de primeiro grau. Já essa equação aqui, ó, x2 menos 5x mais 6 igual a zero, ela vai ter duas raízes, certo? Duas raízes. Aí você fala assim, não, Thiago, depende. Não tinha uma parada lá do delta c zero, que aí não tinha, tinha raiz repetida, ou então não tinha raiz? Beleza. Então vamos lá então, vamos tocar nesse assunto aqui, ó. Quando a gente vai resolver uma equação de segundo grau, nós temos essas possibilidades aqui, ó. Quando o delta é positivo, nós temos, olha aqui, presta atenção, duas raízes reais e diferentes. Duas raízes reais e diferentes. Ok, certinho. Quando o delta ele é igual a zero, a gente tem uma raiz real, não é? Ou então a gente fala assim, ó, duas raízes reais e iguais. O que que significa isso? Significa a gente dizer o seguinte, que uma determinada raiz, ela é raiz daquela equação duas vezes. Vou dar um exemplo aqui bem bobinho, quer ver? Olha aqui, x é 2 menos 4x mais 4 é igual a zero. Se você for resolver isso aqui, você vai ver que o delta vai dar zero. Ou seja, o x' vai ser igual ao x duas linhas, que vai ser igual a 2.
Então, o 2 a gente fala assim, ó, o 2 ele é uma raiz de multiplicidade 2, beleza? Eu encontrei só um valor, mas esse valor ele é raiz duas vezes. Então, é isso que significa o que o exercício está falando aqui, ó, e para considerar a multiplicidade. Ok, certo? Continuando aqui, a análise que nós estamos fazendo do delta, nós temos o seguinte: se o delta, caneta fim, se o delta for negativo, o que significa isso para nós? Que significa que não existe o quê? Raiz real, não é? Não existe raiz real. Não existe a raiz real, mas existe a raiz imaginária, que aí a gente vai entrar naquela parte dos números imaginários. Imaginários, que a gente não estudou isso, né, no nosso curso, que são os números complexos. São os números complexos? É um conjunto maior do que o conjunto dos números reais em que existe a raiz quadrada de número negativo. Por isso que, quando delta dá zero, não existe raiz real, mas existe a raiz que ela é o quê? Imaginária, que ela é uma raiz complexa. Está explicado o que o exercício falou no enunciado. O que, que o exercício falou no enunciado? Vamos marcar lá? Considerem, desde que considerem as raízes o quê? Complexas, ou seja, os números complexos, beleza? Então quer dizer que, olha só, eu encontrei uma raiz em que o delta deu negativo, uma equação em que o delta deu negativo. Não tem raiz? Tem duas. Ela é do segundo grau aí. Se ela é do segundo grau, pelo teorema fundamental da álgebra, que falou aqui em cima, né? Essa equação ela tem duas raízes. Não é real, Thiago. Então ela é imaginária. Show de bola? Então ela é uma raiz imaginária. Então funciona assim, gente. Ó, voltando aqui. Quando a gente tem uma equação de primeiro grau, a gente tem apenas uma raiz. Quando a gente tem uma equação de segundo grau, nós temos duas raízes. Duas raízes. Ah, mas não, depende não. Duas raízes. Agora, se ela é complexa ou se ela é real, já é outra história. Beleza? Se eu tenho uma equação de terceiro grau, x elevado a 3 mais 4x elevado a 2 menos 2x mais 3 igual a zero. Se ela é uma equação de terceiro grau, ela tem três raízes. Pronto e acabou. Beleza? Agora que nós vamos começar o nosso exercício. Considere a seguinte função: y que é igual x menos 5 ao quadrado vezes x3 menos 8. Assinale a alternativa que apresenta o valor da soma dos quadrados de todas as raízes. Uau! Que questão louca e demorada para fazer. Bom, vamos lá então. Agora nós vamos apagar uma paradinha aqui. Epa, não pode. Merda. Ah, volta aqui. Ó, vou ter que apagar esse mesmo. Isso. Vou apagar para a gente vai começar a mexer o doce aqui nessa equação. Tô apagando aqui, tá, gente? Que trem aqui agora vai dar pano para manga essa questão. Agora que nós vamos começar a resolver. Então, eu estou explicando isso aqui para vocês porque é o seguinte, a gente não teve aula disso, né? No nosso curso, a gente não falou de. Na verdade, esse assunto aqui ele entra com equações polinomiais e ele entra com números complexos. Nada disso a gente estudou, beleza? Então vamos lá então, quer ver? Olha só. A nossa função, ela tem esse padrão aqui, ó. Y é igual a, abre parênteses, x menos 5 ao quadrado vezes x elevado a 3 menos 8. Ok, certinho.
De que grau que é essa equação? Então vamos lá então, vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Se eu fizer esse produto notável aqui, vou resolver esse produto notável. Vai ficar assim, ó. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é 25 vezes x elevado a 3 menos 8. Agora a gente teria que fazer regra do chuveirinho. A primeira regra do chuveirinho que eu vou fazer aqui é x2 vezes x3. Então a gente ia encontrar um x elevado a 5, que é o maior expoente. Ou seja, ela é uma raiz de quinto grau. Se ela é uma raiz de quinto grau, ela tem 5 raízes, considerando as raízes complexas e as raízes repetidas, que são aquelas que nós falamos de multiplicidade 2. Só que aqui nós vamos bancar o esperto. Aí eu vou lembrar de uma coisa que nós estudamos na nossa aula, tá? Que é uma equação que a gente tem quando a gente tem assim, ó, x menos 2 vezes x mais 3 igual a zero. Isso aqui eu ensinei para vocês. Isso aqui é chamada de equação do tipo produto nulo. Você tem parênteses sendo multiplicados e o resultado dessa multiplicação desses parênteses está dando zero. O que que significa isso? Significa que se cada parênteses daquele ali for zero, pronto, vai dar uma verdade lá no final. Então, ao invés da gente fazer regra do chuveirinho aqui, encontrar uma equação de segundo grau, vamos fazer o seguinte, ó. Olha o que que a gente vai fazer, muito mais fácil, ó. Se esse x menos 2 for igual a zero, vai zerar. Ou o quê? Se o x menos 3 for igual a zero, também vai zerar. Olha o tanto que fica mais fácil. Descobrir a raiz já no primeiro parênteses, é 2. Descobrir, então, aqui, ó, aqui é mais 3, né? X mais 3. Descobrir a raiz, então, do segundo parênteses. Pronto. É como se eu tivesse o x' 2 e o x duas linhas menos 3. Então, essa estratégia, nós vamos usar ela aqui na nossa equação, porque ela é uma equação de quinto grau. Como que resolve uma equação de quinto grau? Eu não sei. Não faço ideia de como que eu vou resolver isso. Então, agora é que tá. Quer ver? Olha o que nós vamos fazer. Deixa o tio apagar aqui de novo. Vou apagar isso aqui, porque eu já comentei isso aqui, então nós vamos gastar isso aqui. Isso aqui a gente não vai fazer, esse desenvolvimento jamais, né? O que que nós vamos fazer então? Nós vamos escrever aquela equação ali, ó, em multiplicação de parênteses. X menos 5 ao quadrado. O que que significa isso? Significa x menos 5 vezes x menos 5. Show de bola. E essa outra partezinha aqui, ó, que a gente tem aqui, ó, x elevado a 3 menos 8. Ai, ai, ai. Deixa eu contar um negócio para vocês. Nesse caso, o exercício foi bacana com a gente. Por quê? Aquilo ali, a gente estudou também no nosso curso, tá? Aquilo ali é uma diferença de cubos. Eu posso escrever essa diferença de cubos na forma fatorada. Agora é lembrar, né? Como que a gente faz a fatoração de diferença de cubos? Tem que lembrar. Se você lembrar, ótimo. Se você não lembrar, aí você vai ter que partir para uma outra vertente que seria o quê? Equações polinomiais. Ah, Tiago, mas então assim, quer ver? Não dá para a gente poder fazer assim, não, ó. Deixa eu resolver ela, um exemplo aqui, ó. Vou resolver ela. X elevado a 3 menos 8 igual a zero. Vai ficar x elevado a 3 igual a 8, x é igual a raiz cúbica de 8. X é igual a 2. Aí, descobri. Beleza, você descobriu uma. Ela tem quantas? Vamos ver? Opa, ela é de terceiro grau, ela tem 3. Cadê as outras duas? São raízes complexas. Então, assim, não é só resolver ela, beleza? Mas, assim, partindo para a vertente mais difícil que eu acabei de falar, que é as equações polinomiais, ao invés da gente fatorar, é importante resolver, encontrar uma raiz para você usar o dispositivo prático de Briot-Ruffini, abaixa a equação 1 grau e resolve. Mas eu não vou para esse lado, não, tá? Eu vou fazer a fatoração, eu vou lembrar aqui com vocês da fatoração. Então, vamos lá, então.
A fatorização, gente, dessa diferença de cubos, vocês têm que lembrar da forminha. Como que é? É um parênteses pequeno com o sinal de menos. Por que menos? Porque é o sinal do cara que você está fatorando. Vezes um parênteses maior com o sinal do termo do meio trocado do que você está fatorando. Então, se eu estou fatorando uma diferença de quadrados, é porque tem um sinalzinho de menos. Então, no segundo parênteses, eu coloco o quê? Um sinal de mais. Como que é a forma fatorada? A forma fatorada é o seguinte: você vai me falar quem que é a raiz cúbica de x elevado a 3? X, muito bem. Então, x é o primeiro carinha que você vai colocar aqui. Beleza. E a raiz cúbica de 8? 2, muito bem. Então, 2 é o segundo valor que você vai colocar aqui. Show de bola. Agora, no segundo parênteses, quem que fica? O quadrado da primeira raiz cúbica, ou seja, o quadrado desse númerozinho aqui, ó. Quem que é esse númerozinho ao quadrado? X ao quadrado vai dar quanto? X ao quadrado. Mais o produto deles, x vezes 2, que vai dar 2x, mais quem? O quadrado da segunda raiz cúbica, que é 2. 2 ao quadrado, que vai dar 4. Caralho, velho. Opa, peraí. Desculpa o palavrão aí, né? Mais difícil com borra um trem desse. Agora, presta atenção aqui para você ver o negócio. Olha aqui. O que que eu tenho? Vamos lá. Vamos marcar aqui para mim. Eu tenho assim, gente, ó. Eu tenho uma equação de primeiro grau, vou resolver ela. Facinho de resolver. Então, já encontrei uma raiz. Deixa eu colocar aqui. Essa câmera aqui é doida demais. Vou resolver esse segundo parênteses aqui, outra raiz. Vou resolver esse parênteses aqui, outra raiz. Três já. Uma equação de segundo grau, duas raízes. Que, inclusive, são aquelas raízes complexas que eu falei com vocês, que é o restante desse cara aqui, ó. Tá vendo? Então, ali a gente já sabe que a gente vai ter uma raiz complexa, que a gente vai ter que lembrar de números complexos também. Beleza. Então, vamos lá, então? Vamos começar a resolver? Vamos resolver esse primeiro aqui, ó. Ó, pega o primeiro parênteses. Como que vai ficar? X menos 5 igual a zero. Resolve ele. X... Aliás, eu vou tirar aquele parênteses ali, ficou feio demais. Esse parênteses, tchau. Beleza. X é igual a 5. 5 é a primeira raiz. Ok. Agora, pega o segundo parênteses. X menos 5. De novo? É, de novo. Igual a zero. X é igual a 5. Então, presta atenção. O 5 ele é uma raiz de multiplicidade 2, porque ele aparece duas vezes. Mas como eu preciso somar o quadrado de todas as raízes, eu tenho que fazer o quadrado do 5 e depois fazer o quadrado do 5 de novo, tá bom? Então vamos lá então. Terceiro parênteses. X menos 2 é igual a zero. X é igual a 2. Terceira raiz. Agora é a parte mais complicadinha, né? Que a gente tem que pegar aquele terceiro parênteses lá. Quem que é o terceiro parênteses? X ao quadrado mais 2x mais 4, terceiro não, né? Quarto parênteses, igual a zero. Vamos resolver. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem uma equação de segundo grau. Quem é o A, gente? 1. Quem é o B, gente? 2. Quem é o C, gente? 4. Beleza. Aí, depois que a gente faz isso, a gente vai achar o valor de quem? Do delta. Já vou substituindo. Delta é igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, quer dizer que o nosso delta vai ficar 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 4, 16. Puxa, olha aí. Delta é igual a menos 12. Eita! Deu negativo? Deu. Se fosse no conjunto dos números reais, nós iríamos parar agora e falar assim, ó, não tem solução, não é? Só que a gente sabe resolver uma equação, porque a gente já estudou números complexos na escola. Eu espero que, né? Agora o pessoal aí, por exemplo, do segundo ano, às vezes não tenha estudado, o pessoal do primeiro ano não tenha estudado, o pessoal do nono ano não tenha estudado, tá?
Então, do nono e do primeiro é certeza que não estudou. Do segundo, pode ser que algumas escolas trabalhem no segundo, outras escolas vão trabalhar isso no terceiro ano, tá certo? Que isso aconteceu? Ah, tá aqui. Então, vamos lá então. Ó, fórmula de Bhaskara. Como que é a fórmula de Bhaskara? X é igual a menos o b, que é 2, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é menos 12, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então é isso aí. Tá, mas aí agora a gente tem que lembrar de números complexos. Números complexos, gente, na verdade, é assim, ó. Eles partiram do princípio que toda vez que a gente encontrar a raiz quadrada de menos um, nós vamos chamar isso aqui de unidade imaginária. É a parte imaginária, certo? Beleza. Então, se eu conseguir fazer aparecer ali o raiz de menos um, eu troco por i. Pronto. Aí eu encontro um número complexo. Um número complexo. Detalhe: quando a gente tem assim, ó, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Por quê? Como que a gente faz isso? Porque 2 elevado a 2 é igual a 4. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. I ao quadrado é igual a menos um, certo? Louco demais, não é? Não pode ser número real mesmo. Por quê? Vocês lembram que lá em número real, todo número, quando é elevado a expoente par, no caso ali o 2, o resultado vai dar positivo? E nesse caso aqui, a gente consegue falar que ele vai dar menos um. Então, gente, olha só, a estratégia que eu vou usar para eu poder chegar num número complexo aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. X é igual a menos 2 mais ou menos. Aquele raiz quadrada de menos 12, olha como que eu vou escrever. 4 vezes 3 vezes menos um. Pode, não pode? Beleza. Sobre 2 vezes um, que é 2. Para que eu escrevi aquele 12, ou melhor, menos 12 daquele jeito ali? Justamente para quê? Para eu poder separar. Quando a gente tem uma multiplicação lá dentro da raiz, a gente pode separar em multiplicação de raízes. Olha aqui só, eu posso falar que aquilo lá é a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de menos um sobre 2. Beleza. Acho que eu vou voltar aqui para cima, né? Porque tá ficando longe demais, né? Beleza. Vou passar para cá. Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui agora pode vazar, excluir. Bora começar aqui de novo. Ó, então vai ficar assim, ó. X é igual a menos 2 mais ou menos. Raiz quadrada de 4, que vai dar 2. Raiz de 3 não tem jeito. Raiz de menos um, i, que é o número complexo, sobre 2. Aí, gente, olha só. Para não ter que colocar o 2 em evidência aqui, eu vou colocar o 2 em evidência direto. Eu vou dividir aqui por 2, vou dividir aqui por 2, vou dividir embaixo por 2. Porque aí, como se eu estivesse colocando em evidência direto, tá? Aí, o que que acontece, então? O nosso x, ele vai ficar assim, ó. Menos um mais ou menos raiz de 3i. Ou seja, gente, o x' é menos um mais raiz de 3i, e o x duas linhas vai ser menos um menos raiz de 3i. Ou seja, encontramos as 5 raízes. Cadê elas? Vamos lá, deixa eu marcar elas aqui para vocês, ó. Nossa primeira raiz, 5. Segunda raiz, 5. Terceira raiz, 2. Quarta raiz, menos um mais raiz de 3i. Quinta raiz, menos um menos raiz de 3i. Acabou ainda não. Acabou ainda não. Eu tenho que pegar cada raiz daquela ali e elevar ao quadrado, tá? Para eu poder somar isso aí. Então, vamos lá então. Ó, o que que eu vou fazer? Olha aqui.
eu vou pegar a primeira raiz, menos um. Vou fazer complexo aqui primeiro, que vai ficar mais fácil. Raiz de 3i ao quadrado. Então, eu vou multiplicar por ela mesma. Menos um mais raiz de 3i. Vamos lá, então. Regra do chuveirinho. Vamos lá, me ajuda, tá? Menos um vezes menos um, mais um. Menos um vezes mais raiz de 3i, menos raiz de 3i. Mais raiz de 3i vezes menos um, menos raiz de 3i. Mais raiz de 3i vezes mais raiz de 3i vai dar mais raiz de 9i ao quadrado. Mas vamos fazer uma jogada aqui. Raiz de 9, quanto que é? 3. I ao quadrado é menos um, tá? Lembra disso. Então, 3 vezes menos um aqui vai dar menos 3. Show de bola. É igual. Vamos ver como vai ficar aquilo ali? Então, o resultado da nossa quarta raiz elevada ao quadrado vai ser menos 2 menos 2 raiz de 3i. Beleza. Isso aqui já está elevado ao quadrado. Beleza? Tá? Já elevei ao quadrado. Agora eu vou pegar a nossa quinta raiz, que é o quê? Menos um menos raiz de 3i, e vou elevar ao quadrado, que é multiplicar por ela mesma. Menos raiz de 3i é igual. Vamos lá, me ajuda a fazer conta. Regra do chuveirinho ali. Ó, menos um vezes menos um, que é isso aqui, vai dar um. Menos um vezes menos raiz de 3i, mais raiz de 3i. Menos raiz de 3i vezes menos um, que vai dar mais raiz de 3i. Beleza. Agora presta atenção, aquela mesma coisa que nós falamos lá atrás, ó. Olha aqui. Menos raiz de 3i vezes menos raiz de 3i. Menos vezes menos, mais, tá aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Tá aqui. I vezes i ao quadrado. Então vai dar o mesmo resultado ali, que vai ser menos 3. Show de bola. Quanto que deu a nossa quinta raiz elevada ao quadrado? Deu menos 2 mais 2 raiz de 3i. Tá joia? Ótimo. Agora vamos lá então, ó. Vou pegar a primeira raiz e vou elevar ao quadrado. Quanto que é? Primeira raiz elevada ao quadrado? 5 ao quadrado, que vai dar quanto? 25. Mais a segunda raiz, que é 5 elevada ao quadrado, que vai dar 25. Mais a terceira raiz elevada ao quadrado, que vai dar 4. Mais esse troço aqui, mais esse trocinho aqui. Beleza? Então, mais. Aliás, é menos, né? Se eles têm um menos, eu não vou colocar parênteses, beleza? Então, menos 2 raiz de 3 e menos 2 mais 2 raiz de 3i. Beleza. Vamos ver quanto vai dar essa soma? O que que a gente pode cortar aqui? Menos 2 raiz de 3i mais 2 raiz de 3i pode cortar. Menos 2 dá menos 4. Vou cortar com esse mais 4. Então, qual que seria a nossa resposta? 50. E não tem alternativa 50, por isso que a questão ela está anulada. Essa questão ela foi anulada. Beleza? Notícia ruim, né? Mas é uma questão assim difícil que dava para resolver. Os caras pisaram na bola aí total, né? Deixando de colocar a alternativa correta aí, porque aí foi ruim para nós, porque nós gastamos um tempão para resolver e a questão vai ser anulada, ou seja, todo mundo vai ganhar o ponto dela, tá? Mas é isso, tá? A questão resolve desse jeitinho aí, beleza? Ótimo, deixa eu apagar isso aqui, que depois eu vou mandar esse documento para vocês. Gente, mas é doido, não é? Olha só para você ver que prazo que a gente gastou para poder fazer essa questão. Você tá louco? É muita coisa.
Vou pegar aqui a outra questãozinha para a gente poder fazer. O Nipan tá assim, morde e assopra. Aí ele coloca uma questão fácil, uma questão difícil. Beleza. Essa aqui é uma questãozinha assim, né, gente? Tá aí sempre, né? Sempre, sempre, sempre. Presta atenção, vamos resolver ela comigo aqui rapidinho para a gente poder fazer. Então vamos lá. A determinação do lucro pela venda de um produto é uma operação que envolve muitas variáveis, pois depende, entre outras coisas, do custo do produto, dos custos fixos, como aluguel, e do preço praticado. Considere que o lucro L de Q, pela venda da quantidade Q de um único produto, seja dado por L de Q, que é igual menos Q ao quadrado mais 120Q menos R$ 2.000, com zero menor ou igual a Q menor ou igual a 100 unidades. Diante do exposto, o lucro máximo que se pode obter pela venda deste produto no intervalo considerado é. Então vamos lá então, deixa eu escrever a função aqui e comentar algumas coisinhas com vocês, que é a dúvida número um, né? L de Q é igual menos Q ao quadrado mais 120Q menos 2.000. Tiago, lucro máximo. Eu sempre fico na dúvida se eu vou achar o x do vértice ou o y do vértice. Então raciocina comigo aqui, ó. Esse L de Q, ele está no lugar de quem? É como se fosse quem? F de x. E a gente sabe que f de x é y. Então aqui a gente já matou a charada. Se eu estou procurando o lucro máximo, eu quero o y do vértice. Então a gente vai ter que preocupar aqui então com o y do vértice. Fórmula menos delta sobre 4a. Esse é a formulazinha do y do vértice. Beleza. E o que, gente? Se você olhar, ele está no lugar do x. Aqui, ó. Então é como se fosse x ao quadrado mais 120x menos 2.000. Como que seria a pergunta se ele estivesse procurando o x do vértice? Ele iria perguntar assim, ó: qual é a quantidade para que o lucro seja máximo? Qual é a quantidade de produtos vendidos para que o lucro seja máximo? Eu não quero lucro, eu quero a quantidade de produtos, que é o quê? Aí seria x do vértice. Combinado? Vamos lá então? Já que a gente conhece a formulazinha, fórmula do delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Fazendo conta, delta é igual. Quem é o b? 120 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o c, que é menos 2.000. 120 vezes 120, 12 vezes 12, 144 mais 2 zeros. 14.400 mais 8.000. Mais? Não, menos. Sabe por quê? Passei batida ali no sinal do A. O A ele vale menos 1 vezes menos 2.000. Beleza? Então aqui vai dar menos 8.000. O delta é igual a 6.400. Esse é o valor do delta. Tá certo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, quer ver? Pega esse cara, vamos colocar do lado de cá para a gente poder resolver ele aqui. Minha cara não tampar. Então agora ficou fácil. Y do vértice é igual menos 6.400 dividido por 4 vezes menos 1. Então vai dividir por menos 4. Menos dividido por menos vai dar mais y do vértice. 1.600 dividido por 4, ó, 6.400 dividido por 4, vai dividindo por 2. 3.200 dividido por 2, 1.600. Então a resposta certa é 1.600, que vai ser o lucro máximo. Essa tinha a alternativa correta, letra A de arrasou. Beleza?
Show de bola. Próxima questão. Questão de número 30. Bora. Um motorista realiza trabalhos esporádicos para uma empresa, recebendo pagamentos por cada viagem, calculados da seguinte forma: recebe R$ 1.000 fixos e R$ 25 por cada 100 quilômetros percorridos. Em determinada viagem, que durou 4 dias, ele dirigiu por 10 horas a cada dia, com velocidade média de 60 quilômetros por hora. O que significa isso? A cada hora ele anda 60 quilômetros. Observação: a velocidade média foi calculada considerando-se em cada dia o tempo de 10 horas. Por esta viagem, ele recebeu a quantia de. Gente, primeira coisa, vamos, vamos pensar assim, ó. Quantos dias que ele trabalhou? 4 dias. Cada dia de trabalho tem quantas horas? 10 horas. Então ele rodou, ele trabalhou um total de 40 horas. 40 horas. Beleza? A cada hora ele anda 60 quilômetros. Foi a informação que a gente tem por causa da velocidade. Ó, por causa disso aqui, a gente pode falar. A cada hora ele anda 60 quilômetros. 60 quilômetros em 1 hora. E em 40 horas? Aí eu faço. Opa, peraí. Aí agora nós vamos fazer assim, ó. 40 horas vezes 60 quilômetros, que vai dar um total de 2.400 quilômetros que ele rodou. A cada grupinho de 100 quilômetros, ele ganha R$ 25. Então, vamos fazer o seguinte: vamos pegar esses 2.400 e vamos dividir por 100. Ou seja, ele rodou 24 grupinhos de 100 quilômetros. A cada 100 quilômetros, a cada grupinho de 100 quilômetros, ele ganha R$ 25. Continha que nós vamos ter que fazer: 25 vezes 24, 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. 2 vezes 5, 10, vai 1, 006. Então ele vai ganhar R$ 600, que é a parte variável, tá? Agora, o salário dele é feito como R$ 1.000 fixos, mais a parte variável que a gente acabou de calcular, que deu 600. Então, ele vai receber por esse trabalho R$ 1.600. Tem também, para a gente poder marcar, está na letra C de casa, casa. Eu ia falar caixão e vela preta, mas não pode falar isso. Beleza? Se vocês tiverem dúvida aí, vocês vão me mandar mensagem depois aí, tá? Que eu volto, que eu explico vocês, sem problema nenhum. Bom, próxima questão, questão de número 31. Questão de número 31. Deixe-me pegar ela aqui para a gente poder resolver. Vamos colar a danadinha aqui. Opa, passa para baixo, meu amor. Isso. Esticar o C. Isso. Subir o C. Isso. Muito bom. A questãozinha fala assim, ó. Uma função matemática possui um gráfico na forma de uma reta. Uou, que dica bacana! O único gráfico que a gente conhece que tem forma de reta é a do primeiro grau, também chamada de afim, que intercepta o eixo das
abscissa x, no ponto em que x igual a 1. E o eixo das ordenadas y, no ponto em que y igual a menos 2. Assinale a alternativa que apresenta um ponto que pertence ao gráfico dessa função. Rapidinho aqui. Ele corta o eixo x na onde? No 1. E no menos 2 aqui. E é 1, aqui é menos 2. Beleza, então vamos começar a questão. Se a gente sabe, né, uma função, quando ela é do primeiro grau, ela tem esse formato aqui, ó. Ax mais b. O a, ele é chamado de coeficiente angular. O que que o a me conta? O a, ele me conta se a minha função ela é crescente, se ela é decrescente ou se ela é constante. Lembra disso? Vai ser crescente quando o valor do a é positivo, decrescente quando o valor do a é negativo, constante quando o valor do a é zero. Nesse caso aqui, pelo comportamento do gráfico que a gente está percebendo aqui, ó, a pontinha de cima está tombada para a direita. Então aqui, ó, a gente já manja que ele é uma função crescente, beleza? Vai dar uma função crescente ali, o a vai ser positivo. Esse b, o que que ele me conta? Onde corta o eixo y? Oh, mas então, ele me contou onde que corta o eixo y, menos 2. Então, ali para o b eu não preciso nem fazer conta, nem fazer continha. Então, quer dizer que ó, o b a gente já sabe que ele vai valer menos 2. A minha preocupação é descobrir quem é aquele A, né? Para descobrir quem é o A, vamos lá. Esse pontinho aqui, ó, que está no gráfico que a gente colocou, ele tem uma coordenada. Como que ele é a coordenada dele? 1 e 0, não é? Então, o que que eu vou fazer? Substituir esses valores lá na nossa formulazinha. Porque a gente sabe, ó, a gente já está assim, olha para você ver, tanto tá legal. F de x, nós falamos mais cedo que pode ser chamado de y é igual a vezes x, só que o b vale menos 2. Então, a gente já está assim com a função. Agora, eu vou trocar o x por 1 e o y por 0, que vai ficar assim. 0 é igual a vezes o x, que é 1, menos 2. Já vou pegar esse menos 2, passa ele para o primeiro membro. Ele vai 2. A vezes 1, A. Aí, tá vendo? Ó, o A deu positivo, igualzinho nós tínhamos previsto. Show de bola. Diante disso, a gente tem a nossa lei de formação. Por quê? Oh, gente do céu. Que ódio desse trem aqui, ué. Eu sou meio cabeça de pau ainda que mexe com esse trem. Ó, a nossa função agora, ela já está assim, ó. Y é igual 2x menos 2. Aí ele vai te perguntar qual que é o ponto que pertence. Aí, cara, agora é substituição mesmo. Você vai ter que substituir alternativa por alternativa. Por exemplo, na letra A, eu vou tirar o x e vou colocar 5. Vou tirar o y, vou colocar 8. E vou ver se vai dar uma verdade. Vamos ver? Então vai ficar assim, ó. 8 é igual 2 vezes 5 menos 2. 8 é igual 2 vezes 5, 10. 10 menos 2. 8 é igual a 8, certo? Opa, graças a Deus, deu uma verdade na letra A. Ganhei tempo. Show de bola. Marca a letra A e vamos embora, beleza? Então tá aí uma questãozinha de função de primeiro grau. Beleza, deixa eu passar uma retinha aqui. Pronto. Vamos pegar a questão de número 32 agora, para a gente poder resolver nossa última questão dessa prova de matemática 2022. Ando. Nossa Senhora, isso aqui também é outro conteúdo difícil, né? Que a gente estuda lá no segundo ano do ensino médio. Socorro, Deus, está falando sobre matriz. E para piorar, pegou o assunto mais difícil de matriz, que é a tal da matriz inversa. Crê em Deus, Pai. A matriz A
é a inversa da matriz B. Ok. Assinale a alternativa que apresenta valores possíveis para as incógnitas A e B. Ou isso aqui não é fácil, não? Isso aqui é uma coisinha bem peculiar lá de matrizes, que é a matriz inversa. Como que é que funciona? A gente tem que saber o seguinte, ó, eu tenho uma matriz A quadrada de ordem n, eu vou multiplicar pela matriz inversa, que também vai ter ordem n, e esse resultado vai ser a matriz identidade também de ordem n. Gente, isso é como se fosse uma fórmula da matriz inversa, tá? Que a gente tem que saber. Falou de matriz inversa, a gente tem que saber isso aí. Então, ele está falando que essa matriz A aqui, ó, ela é a inversa dessa matriz aqui. Escrevendo isso na fórmula, então, olha como que vai ficar. A matriz, que no caso aqui é a matriz B, no caso, 7 menos 3 menos B, A, vezes a sua inversa, que ele contou para nós, que é aquela primeira matriz lá, ó, quem que é? A, 3, B e 7, vai resultar, ou seja, é igual na matriz identidade de ordem 2. Matriz identidade, vocês lembram lá como que é? É aquela assim, ó. Olha lá. É essa matriz aqui, ó. Diagonal principal igual a 1, diagonal secundária não, né? O resto dos elementos todos zero. Agora eu preciso lembrar como que eu multiplico matrizes. É assim, ó. Eu vou multiplicar a primeira linha vezes a primeira coluna, vai dar o primeiro elemento. Lembraram disso? Primeira linha vezes primeira coluna vai dar o primeiro elemento. Então, vamos lá então. Ó, vamos escrever isso aqui, ó. 7 vezes A, 7 vezes A vai dar 7A. Vou colocar aqui. Deixa aqui. 7A. Menos B vezes 3, menos 3B. Esse resultado vai dar 1. Beleza? Agora, se eu multiplicar a primeira linha, cadê? Primeira linha pela segunda coluna, vai dar o segundo elemento. Ô, gente, essa aqui eu não vou nem fazer, porque quer ver? Olha só para você ver como vai ficar. Quer ver? Rapidinho. Vou fazer ela só oralmente aqui com vocês. 7 vezes B, 7B. Menos B vezes 7, menos 7B, igual a zero. Lógico. Quer ver? 7B menos 7B vai zerar. Então, isso aí não gastou, não teve como fazer, né? Apaga, apaga, apaga. Apagou demais. Isso. Apagou demais. Isso. Agora, olha só. Se eu multiplicar essa linha aqui, segunda linha de baixo, né, no caso, pela primeira coluna, vai dar o elemento que está aqui, ó. Beleza. Também vai cair naquela mesma coisa. Quer ver? Presta atenção para você ver. Menos 3 vezes A, menos 3A. A vezes 3, 3A. É igual a zero. Lógico, né? Que não adiantou nada para mim. Certo? Então, esse aqui também não adiantou nada. Agora, então, vamos para a última equação. O que que eu vou fazer? Aquele lá, ó. Olha aqui. Segunda linha vezes segunda coluna vai dar esse último elemento aqui. Última linha vezes última coluna é igual ao último elemento. Só que aí, a gente estava esperando que acontecesse o quê? Como eu já tenho uma equação com A e B, eu queria outra equação com A e B para eu resolver um sistema e achar. Não era isso que eu queria? Só que vai dar ruim demais. Por quê? Porque eu vou cair na mesma equação. Menos 3 vezes B vai dar menos 3B. 7 vezes A vai dar 7A. É igual a 1. Tá vendo? A mesma equação. Nó, e agora? Agora eu não sei fazer mais, né? Agora o trem embananou e tal. Não, gente, não embananou, não. Você tem uma equação, não tem? Tem uma equação aí. Tem valor de A e B. Ele está pedindo para você poder marcar os valores, os possíveis valores de A e B, e ele está te dando esses valores, então você não tem que descobrir. Você só tem que substituir para ver se vai dar certo. Beleza? Por exemplo, letra A, vamos substituir na letra A.
Só para a gente ver. E eu já vou fazer continha direta aqui, tá? Viu, gente? Para não ficar demorando muito. 7 vezes menos 2, porque o A vale menos 2, vai dar menos 14. Beleza. Menos 3 vezes 2 vai dar menos 6. Menos 14 menos 6 é menos 20, não é 1. Então a letra A está fora. Letra B, o A vale menos 1 e o B vale 4. 7 vezes menos 1, menos 7. Menos 3 vezes 4, menos 12. Ixi, então também não é 1, não. Então letra B está fora. Letra C, vamos lá. 7 vezes 2, 14. Menos 3 vezes 1, menos 3. 14 menos 3 vai dar 11, não vai dar 1. Então, não é esse aqui também não. Vamos ver a letra D? A igual a 1, B igual a 2. 7 vezes 1, 7. Menos 3 vezes 2, 6. 7 menos 6 vai dar 1. Ah, tá. Então, descobrimos. A alternativa correta dessa aqui é a letra D de dado. Show de bola? Então, é assim que a gente resolve essa questãozinha. Beleza. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos voltar nessa prova de 2002, recapitulando os assuntos, tá? E aí a gente encerra esse vídeo, que já deu 1h06 até agora. Eu volto com outra aula para a gente poder fazer a prova 2. Vocês vão observar que a prova de 2023 está completamente diferente dessa aqui. Essa aqui realmente foi uma provinha difícil, tá? Então vamos lá então. Questão número 1 foi uma questãozinha de porcentagem. Beleza. A questão de número 2 foi uma questãozinha de equação, problemas e equações. Equação, beleza. Questão de número 3, essa aqui foi difícil. Essa aqui caiu. Números complexos, equações polinomiais. E a gente pode falar aqui também de números complexos, equação, fatoração, né? Fatoração, beleza. E é tudo isso para ser anulada. Essa aqui, função do segundo grau. Essa aqui, na verdade, gente, essa aqui é uma função do primeiro grau. É um problema de função do primeiro grau, ou a gente pode chamar também de, não sei, equações, né? Equações. A gente foi equacionando aqui, é meio que uma mistura de equação com proporção, tá? Proporção. Eu fiz mais ou menos aqui por proporção, porque eu fui multiplicando e tal. Essa aqui é uma função do primeiro grau e matrizes. Então, esses foram os assuntos dessa provinha aí. Beleza? Vamos encerrar o vídeo. Vamos começar outro. Vou mandar outro link aí para vocês no grupo, tá? E a gente vai corrigir a próxima prova. Beleza? Beijo no coração. Até daqui a pouco.